Você já sentiu que, por mais que se esforce, está sempre tentando se encaixar em algo que não foi feito para você? Que existe uma parte sua que observa tudo em silêncio, esperando o momento em que você finalmente pare de fingir? Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. O cansaço de sustentar uma versão de si mesmo que não nasceu do seu centro. A vida moderna ensina a ajustar-se, a adaptar-se, a construir uma imagem. Mas o preço disso é alto. Cada vez que você diz sim ao que nega sua essência, algo em você se apaga um pouco mais. Muitos confundem sucesso com plenitude, seguem roteiros prontos, acumulam conquistas, ganham reconhecimento, mas quando a noite chega e o barulho do mundo cessa, o que fica é um vazio silencioso, uma sensação de estar vivendo uma história escrita por outra pessoa. Carl Jung dizia que o maior desafio da existência é se tornar quem realmente se é. Isso não acontece de repente, nem sem dor. É um processo de desaprender tudo aquilo que o condicionou a acreditar que precisava ser algo diferente do que sua alma deseja expressar. A dissonância entre o que você mostra e o que você sente cria uma fratura interna, uma espécie de ruído entre o coração e a mente. E quanto mais você tenta provar ao mundo que está bem, mais distante fica de si mesmo. É como remar contra um rio que silenciosamente tenta conduzi-lo de volta à nascente. Mas o ego, impaciente e controlador, insiste em dominar o curso da água, acreditando que sabe o caminho. Há momentos na vida em que tudo parece travar. Planos não dão certo, pessoas se afastam, caminhos desmoronam. E é aí que o convite mais profundo se revela. Talvez não seja o mundo que esteja te negando, talvez seja a vida tentando te devolver a você. Viktor Frankl dizia que, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Talvez o sofrimento não seja um castigo, mas uma linguagem. O modo que a existência encontrou para dizer que você está tentando ser quem não é. O que é para ser seu não precisa ser forçado. A vida tem uma precisão invisível, uma inteligência que organiza encontros, rupturas e recomeços com uma lógica que só o tempo revela. Mas para que ela possa agir, você precisa abrir espaço, permitir-se não saber, não controlar, não fingir. A autenticidade não é um destino, é um retorno. Um retorno à simplicidade de existir sem disfarces, sem armaduras, sem precisar provar o próprio valor. Talvez o que você esteja procurando não esteja fora, mas no silêncio entre um pensamento e outro, no instante em que você desiste de ser o que esperam e, pela primeira vez, se escuta de verdade. Esse é o ponto de virada, quando a busca externa dá lugar ao encontro interno e o esforço de fazer dar certo se transforma em confiança naquilo que é natural, sincero, essencial. A máscara que confundimos com nós mesmos. Desde cedo aprendemos a construir versões de quem acreditamos que precisamos ser para sermos amados, aceitos ou respeitados. Essa construção é o que Carl Jung chamou de persona, a máscara social que usamos para navegar no mundo. Ela é útil, mas perigosa. Útil porque nos permite interagir, cumprir papéis, adaptar-nos. Perigosa porque, com o tempo, esquecemos que ela é apenas uma superfície, não a essência. Passamos a acreditar que somos o personagem que criamos. Você pode reconhecer isso no cansaço constante de manter uma imagem, nas respostas automáticas que dá, nas decisões tomadas mais para agradar do que para se alinhar. É uma vida que parece coerente por fora, mas que por dentro cobra caro. A máscara pesa, e o peso não vem do esforço físico, mas da distância entre quem você aparenta ser e quem, no fundo, sabe que é. É uma distância que corrói, silenciosamente. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E talvez o maior ato de luz seja justamente o de olhar para essa máscara e reconhecer o que há por trás dela. Não para destruí-la, mas para integrá-la. Porque negar a persona é negar o aprendizado que ela trouxe. Ela é o reflexo das estratégias que um dia você precisou adotar para sobreviver.
mas não precisa continuar sendo o seu destino. A sociedade recompensa a performance, não a presença. O mercado valoriza quem finge estabilidade emocional, mesmo em meio ao caos. A cultura prega a felicidade constante, como se tristeza e dúvida fossem defeitos. Assim, nos afastamos da natureza humana, que é contraditória, imperfeita e profunda. Perdemos a capacidade de estar inteiros, porque passamos a viver fragmentados, metade para o mundo, metade escondida dentro de nós. Mas há um momento em que o disfarce começa a rachar. Pequenas falhas na fachada. Um dia em que você não consegue fingir entusiasmo. Uma conversa em que a voz treme sem motivo aparente. Um olhar que se perde no vazio. A alma começa a vazar pelos intervalos da persona. E de repente, você percebe que o sucesso conquistado com tanto esforço não traz paz. Que o aplauso que buscava já não ecoa dentro de você. O que antes era orgulho, agora soa como ruído. Esse é o início da libertação. O instante em que o falso começa a perder o sentido. O desconforto não é um erro, é um sinal. O início do caminho de volta não começa com certezas, mas com um incômodo profundo diante do que se tornou insuportavelmente artificial. A vida, em sua sabedoria, usa o esgotamento como um empurrão para o real. O que vem a seguir é o conflito inevitável. A alma começa a resistir ao personagem. E essa resistência, que muitos chamam de crise, é na verdade o chamado para o reencontro. A resistência interna, quando a alma se recusa a obedecer. Há momentos em que nada parece funcionar. As portas se fecham, as oportunidades evaporam, os planos se desmancham. À primeira vista parece azar, falta de sorte ou talvez incompetência. Mas se você olhar com atenção, perceberá um padrão silencioso. A alma não coopera com o que a fere. Há uma inteligência profunda por trás dessa resistência. Ela age como um freio invisível, tentando impedir que você siga um caminho que o afasta de si mesmo. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode suportar qualquer coisa, desde que encontre um sentido. O que nos destrói não é o peso da dor, mas a ausência de significado. Por isso, quando a alma percebe que estamos investindo energia em algo que trai nossa verdade, ela cria ruídos, primeiro sutis, depois cada vez mais intensos. São as pequenas frustrações, as doenças inexplicáveis, a exaustão emocional, não como punição, mas como linguagem. O sofrimento é o modo que a vida encontra para comunicar que algo está fora do eixo. Muitos tentam silenciar esse chamado com distrações. Trabalho em excesso, metas, ruídos, consumo. Mas o silêncio da alma é paciente. Ele espera o momento em que o corpo não aguenta mais, em que o controle se rompe. E tudo o que foi empurrado para o inconsciente retorna, exigindo atenção. É aí que se inicia o verdadeiro despertar. Essa resistência não é fraqueza, é um ato de coragem. É o inconsciente dizendo, não vou continuar fingindo. É a psique tentando restaurar o equilíbrio perdido entre o que você mostra e o que você sente. E quanto mais você luta contra ela, mais forte ela se torna. Porque a vida não cansa de insistir em quem você é. Há uma passagem inevitável nesse processo. O confronto entre o eu construído e o eu essencial. É doloroso, porque desmonta o que parecia sólido. Mas é também libertador, porque abre espaço para o real. Quando tudo parece travar, talvez não seja um bloqueio, mas uma pausa imposta pela própria vida, para que você pare de correr na direção errada. Frankl também dizia que aquilo que é luz deve suportar a queimadura. E é exatamente isso que a alma faz. Queima o que é falso, até que reste o que é verdadeiro. O fogo da resistência interna é purificador. Ele destrói apenas o que não é autêntico. E quando as cinzas se assentam, algo novo começa a nascer. Uma clareza silenciosa, uma força que não vem da vontade, mas da entrega. E é nessa entrega que o inexplicável começa a acontecer. Coincidências, encontros improváveis, sinais discretos que parecem alinhar os fragmentos da vida. O universo responde quando você para de forçar. E essa resposta tem nome: sincronicidade.
sincronicidade. Quando a vida fala em símbolos. Há acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Um encontro inesperado, uma frase ouvida por acaso, um livro aberto em uma página exata. São momentos que parecem pequenos demais para chamar de destino, mas intensos demais para chamar de coincidência. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, o alinhamento misterioso entre o que se passa dentro de nós e o que se manifesta no mundo. Quando a alma decide se expressar, a realidade obedece. Esses eventos não são mágica, mas linguagem. A vida não fala em palavras, fala em símbolos. E quando estamos atentos, percebemos que cada acontecimento carrega um sentido oculto, uma espécie de mensagem codificada. O problema é que, na pressa de explicar tudo, esquecemos de escutar. Tentamos encaixar o inexplicável em fórmulas racionais, mas o mistério não se submete à análise. Ele apenas se revela a quem o contempla com humildade. A sincronicidade surge quando deixamos de forçar o caminho e começamos a caminhar em ressonância com ele. Quando o ego silencia, o fluxo natural da existência se torna audível. As coincidências, então, não são mais acasos, mas reflexos da harmonia entre o consciente e o inconsciente. É como se a vida dissesse: agora você está ouvindo. Imagine alguém que sempre quis mudar de vida, mas adiava por medo. Até que um dia, esgotado, decide desistir da luta interna. No mesmo dia, recebe um telefonema inesperado oferecendo exatamente a oportunidade que vinha buscando. Isso é sincronicidade. A energia antes bloqueada pela resistência se libera e o universo reorganiza as peças. Não por milagre, mas por coerência. Jung via na sincronicidade a prova de que o mundo externo e o mundo interno são faces de uma mesma realidade. Quando uma ideia se torna madura dentro da mente, ela começa a encontrar expressão fora dela. Tudo vibra em correspondência. É o mesmo princípio que os antigos chamavam de assim em cima, assim embaixo. A psique e o cosmos dançam em ritmo mútuo. Esses momentos são convites à confiança. Não é preciso controlar cada passo, porque há uma ordem mais ampla em ação, uma ordem que não se revela à força, mas na entrega. O controle pertence ao medo, o fluxo pertence à fé. Quando você começa a confiar, o mundo deixa de ser um inimigo a ser vencido e passa a ser um espelho da sua consciência. A sincronicidade é o primeiro sinal de que o real começou a se alinhar com o essencial. O que antes parecia caótico começa a fazer sentido e a vida ganha um tom diferente, não mais de luta, mas de diálogo. E quanto mais você escuta, mais clara se torna a percepção de que tudo está conectado. Mas essa harmonia pode se romper novamente quando o ego tenta retomar o comando. E é aí que surge o maior obstáculo, a necessidade de controlar. O peso de forçar, quando o controle cria distância. Forçar é a forma mais disfarçada de medo. É o medo de que a vida não saiba o que faz. É o medo de que se você soltar o controle, tudo desmorone. Mas o que realmente desmorona quando você solta não é a vida, é a ilusão de controle. E é justamente nessa queda que nasce o espaço para o verdadeiro fluxo acontecer. Desde pequenos, somos ensinados a acreditar que o sucesso é uma questão de esforço, de persistência, de luta constante. E sim, há valor no empenho. Mas há uma linha sutil que separa o esforço consciente da insistência cega. Quando o esforço nasce do medo de perder o controle, ele se transforma em tensão crônica. E essa tensão é o oposto do movimento natural da vida. A neurociência mostra que, quando a mente está em estado de vigilância constante, tentando prever, ajustar, consertar, ela desativa as redes cerebrais ligadas à intuição e à criatividade. O cérebro entra em modo de sobrevivência. O corpo se contrai, a respiração encurta, o olhar se estreita. Nada flui, porque tudo é controlado. E o que é controlado demais deixa de ser vivo. Forçar é uma forma de resistência travestida de disciplina.
Você acha que está no comando, mas, na verdade, está se afastando do curso natural das coisas. É como tentar apertar um punhado de água com mais força. Quanto mais segura, mais ela escapa entre os dedos. A vida funciona do mesmo modo. O que é seu se aproxima quando há espaço. O que é forçado se distancia, porque a vibração do medo repele o que a alma deseja atrair. Há uma sabedoria que só o vazio ensina. Quando nada parece responder, talvez seja porque você está tentando comandar algo que deveria apenas acompanhar. O controle excessivo é uma forma de arrogância disfarçada de responsabilidade. Ele parte da crença de que você sabe mais que a própria vida. Mas o fluxo, essa inteligência silenciosa que permeia tudo, não precisa da sua interferência para agir. Ele precisa apenas que você confie. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. O controle é resistência, e tudo o que resistimos permanece. Quando você solta o que é falso se dissolve, e o que é verdadeiro se aproxima. A alma não precisa de força, precisa de espaço, e o espaço nasce quando o medo se cala. A prova disso está nos momentos em que você para de tentar, e algo inexplicavelmente dá certo. Quando você deixa de buscar desesperadamente amor, e o amor aparece. Quando solta o plano e a oportunidade surge. Quando desiste de provar valor, e o reconhecimento vem de onde menos espera. Isso não é coincidência, é coerência energética. É a vida respondendo à ausência de resistência. Mas, para chegar a esse ponto, é preciso enfrentar um paradoxo. Só quando você se rende é que algo realmente muda. A transformação começa quando o controle cede lugar à entrega. E é nesse instante, frágil e poderoso, que o novo começa a nascer. O ponto de virada. O momento em que você solta. Há um instante em que a alma se cansa. Cansa de lutar, de fingir, de sustentar o que não faz mais sentido. Não é uma decisão racional. É um esgotamento profundo, quase sagrado. É quando o corpo, a mente e o espírito chegam juntos ao limite e dizem em uníssono: basta. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Aquele em que o controle desaba e o silêncio toma o lugar do ruído. É nesse silêncio que o reencontro começa. O colapso, que tantos temem, é na verdade uma passagem. O ego o chama de fracasso, mas a alma o reconhece como libertação. Quando tudo o que você construiu desmorona, é porque aquilo já não sustenta quem você está se tornando. As estruturas ruem porque o novo precisa de espaço para nascer. É nesse vazio, onde nada parece fazer sentido, que o sentido mais profundo começa a emergir. No instante em que você solta, algo invisível se rearranja. É como se o universo, aliviado por finalmente ter espaço para agir, começasse a mover as peças que você tentava controlar à força. As respostas, que antes pareciam distantes, começam a se revelar, não como soluções imediatas, mas como percepções sutis, pequenas clarezas que nascem de dentro, uma após a outra, como lampejos em meio à noite. Viktor Frankl dizia que o ser humano é capaz de suportar qualquer sofrimento, desde que encontre um porquê. E muitas vezes, o porquê aparece justamente quando tudo parece perdido. O colapso interno é o portal para uma nova consciência, um novo tipo de força, não aquela que resiste, mas a que se rende. Porque a rendição verdadeira não é desistência, é reconhecimento. Reconhecimento de que há algo maior conduzindo o processo. Há um instante em que você para de tentar ser forte e começa a ser verdadeiro. E nesse momento, a dor muda de forma. Ela deixa de ser castigo e se torna sabedoria. O sofrimento perde o poder de te aprisionar, porque você finalmente compreende o que ele veio ensinar. A entrega não é um gesto de fraqueza, é o nascimento da autenticidade. É curioso como, ao soltar, o medo se transforma em calma. O que parecia o fim se revela como recomeço. Quando você para de nadar contra a corrente, descobre que a água sempre soube o caminho. E nesse fluxo silencioso, a vida começa a responder de maneira diferente. As pessoas certas aparecem, as situações se alinham,
o impossível se torna possível. Não porque você forçou, mas porque parou de resistir. Esse é o momento em que a alma respira. Quando o personagem se dissolve e o ser verdadeiro emerge. A força que vem da entrega é serena, mas inabalável. Ela não busca conquistar, apenas expressar. É o começo de uma nova forma de existir, mais leve, mais honesta, mais sua. E desse renascimento silencioso nasce a pergunta essencial: o que significa viver sem máscaras? O renascimento da autenticidade, viver sem máscaras. Viver sem máscaras não é voltar a ser quem você era, mas permitir-se ser quem sempre esteve tentando emergir. É um renascimento que acontece de dentro para fora, um movimento de retorno àquilo que é genuíno, simples e vivo. Quando a necessidade de provar desaparece, surge algo que não pode ser ensinado, uma presença natural, serena e magnética. Você não busca mais aceitação, porque percebe que não há nada a ser aceito além do que já é. William James dizia que a verdade é aquilo que funciona na experiência. E o que funciona para a alma é o que traz coerência entre o que você sente, pensa e faz. A autenticidade não é uma teoria, é um modo de viver em sintonia com o real. Ela dispensa máscaras porque entende que o mundo não precisa de versões editadas de você, precisa da sua presença inteira, ainda que imperfeita. Quando você se permite ser verdadeiro, o universo responde com o mesmo grau de verdade. O falso se dissolve, o artificial se distancia, o essencial se aproxima. Mas há um paradoxo nesse caminho. Quanto mais autêntico você se torna, mais solitude ele exige. Ser verdadeiro é, muitas vezes, desapontar as expectativas dos outros. É perder papéis, vínculos e identidades que já não servem ao que você está se tornando. E essa perda dói. Porque o ego sente como morte aquilo que para a alma é libertação. Só que a autenticidade nasce desse luto silencioso, da coragem de permanecer fiel à sua própria verdade, mesmo que isso o torne incompreendido por um tempo. A autenticidade não é um gesto de rebeldia, é um estado de integração. É quando o que você faz reflete o que você sente, e o que você sente está em paz com o que você é. Nessa coerência, algo muda sutilmente. O olhar se torna mais calmo, as palavras mais precisas, as escolhas mais leves. E, paradoxalmente, quando você deixa de se preocupar em parecer interessante, passa a inspirar naturalmente. A vida se alinha com quem é autêntico, porque a autenticidade tem uma vibração específica. Ela cria pontes invisíveis entre você e tudo o que ressoa na mesma frequência. As oportunidades certas surgem não por esforço, mas por atração. As pessoas certas se aproximam, não porque você as convence, mas porque sua energia fala antes das suas palavras. É o campo do real, encontrando o real. Viver sem máscaras não é o fim do medo, mas o início da coragem. É escolher a verdade, mesmo quando ela traz desconforto. É viver de dentro para fora, mesmo quando o mundo ainda vive de fora para dentro. E nesse caminho, cada gesto autêntico se torna uma afirmação silenciosa da própria existência. Mas há algo ainda mais profundo além da autenticidade, algo que transcende o eu e se aproxima do destino. Porque quando você vive de acordo com o que é, começa a perceber que a vida também vive através de você. E o que é verdadeiramente seu começa, inevitavelmente, a te encontrar. O paradoxo do destino. O que é seu não pode ser perdido. Existe uma força silenciosa que atua além do esforço humano. Uma precisão invisível que organiza os encontros, os desencontros e as pausas com uma sabedoria que o intelecto não compreende. Chame de destino, sincronicidade ou campo quântico da consciência. O nome importa pouco. O que importa é compreender que aquilo que é realmente seu, aquilo que pertence ao seu caminho mais profundo, não precisa ser perseguido, porque vibra na mesma frequência da sua autenticidade. David Bohm dizia que tudo o que existe no mundo manifesto
é apenas uma projeção do que já estava implicado em um campo invisível de possibilidades. A vida externa é o desdobramento da vida interna. Nada acontece de fora. Tudo começa no centro da consciência. Quando você se alinha com o que é verdadeiro em si, começa a atrair naturalmente as experiências que refletem esse estado. O destino, então, deixa de ser uma linha reta e passa a ser um movimento de ressonância. O que é seu não precisa ser caçado, porque já está em busca de você. Mas é preciso estar desperto para reconhecê-lo. O ego tenta conquistar, a alma apenas reconhece. É como se houvesse uma frequência silenciosa entre você e tudo o que lhe pertence por natureza. Enquanto você insiste em ser quem não é, essa sintonia se perde e a vida parece caótica, injusta, cheia de obstáculos. Mas no instante em que você se reencontra, as peças começam a se encaixar. Não por sorte, mas por coerência vibracional. Há uma ordem oculta por trás do aparente acaso. As pessoas que entram e saem, os caminhos que se abrem e fecham, tudo participa de uma coreografia invisível cujo objetivo é um só: reconduzi-lo àquilo que o faz inteiro. E essa dança, muitas vezes, exige separações, perdas, silêncios. O destino não é apenas o que te espera, é também o que te esvazia do que não te pertence. Quando você confia, o medo perde o poder de ditar suas escolhas. A pressa se dissolve e o tempo ganha outro ritmo. Porque o que é seu tem o seu próprio tempo, e ele não se apressa. Não há como adiantar o amadurecimento de uma semente. Ela germina no escuro antes de romper a terra. Assim é o destino, silencioso, paciente, invisível, até que tudo se alinha. A compreensão do destino não é passividade, é participação. Não se trata de cruzar os braços, mas de agir a partir de um lugar mais lúcido. Você continua caminhando, mas agora com confiança. Sabe que não precisa empurrar o rio, ele já corre na direção certa. E, paradoxalmente, é quando você para de tentar controlar o fluxo que o destino finalmente o alcança. Nada que é seu pode ser perdido, porque o que é verdadeiramente seu não está fora, está na vibração da sua consciência. E enquanto essa vibração se mantiver alinhada com a verdade, a vida encontrará 1000 formas de te conduzir até aquilo que te pertence. Mesmo que o caminho pareça desviar, ele sempre retorna ao ponto essencial, o reencontro com você mesmo. E é nesse reencontro que nasce algo ainda mais sutil, a confiança. O estado de saber, sem precisar entender que a vida nunca erra o endereço. O poder silencioso da confiança. Caminhar sem forçar. Confiar não é esperar que tudo aconteça como você quer, mas reconhecer que o que acontece tem um sentido, mesmo quando você ainda não o compreende. É entregar-se ao fluxo da vida com olhos abertos, sem desistir da ação, mas também sem o desespero de controlar o resultado. A confiança é o estado da alma que aprendeu a descansar dentro do mistério. Antônio Damasio explica que toda decisão humana é, em algum nível, emocional. A razão apenas organiza o que o corpo já sabe. Confiar é permitir que esse saber profundo, que nasce do corpo, da intuição, da consciência silenciosa, volte a guiar o caminho. Não se trata de passividade, mas de sintonia. O corpo sente antes que a mente compreenda. Quando você está em paz, suas decisões são mais precisas, porque vem de um lugar onde não há ruído, apenas presença. A confiança não nasce da certeza, nasce da relação íntima com a incerteza. É o entendimento de que a vida tem uma lógica própria e que o papel do ser humano não é decifrá-la, mas participar dela. Quando você tenta controlar, cria resistência. Quando confia, cria espaço. E no espaço, a vida respira. O controle fecha portas, a confiança as abre. Há uma inteligência no invisível que se move em resposta à sua vibração. Quando o medo domina, ela se retrai. Quando a confiança se instala, ela se manifesta. É como se o universo precisasse da sua permissão para agir. Essa permissão não é verbal, é vibracional. É o instante em que o coração diz: eu não sei o caminho,
mas sei que posso caminhar mesmo assim. Caminhar sem forçar é uma arte que se aprende no silêncio. É perceber que cada aparente obstáculo é uma curva do rio, não uma parede. Que cada pausa é um convite à escuta. Que cada perda é um desvio necessário para que o essencial possa chegar. A confiança transforma a dor em direção e o medo em aprendizado. O que antes parecia punição, revela-se como proteção. Há uma serenidade que nasce quando você para de lutar contra o que é. O corpo relaxa, a mente desacelera, e o presente deixa de ser um intervalo entre o passado e o futuro para se tornar o único lugar onde a vida realmente acontece. Nesse estado, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Tudo o que é seu começa a se aproximar, não por pressa, mas por harmonia. Confiar é caminhar em meio ao invisível com o coração desperto. É continuar mesmo sem garantias. É agir com entrega e não com ansiedade, porque o destino não precisa ser empurrado, ele apenas precisa ser acompanhado. E quanto mais você caminha com leveza, mais a vida se apressa em encontrá-lo. E quando isso acontece, quando a confiança substitui o controle, surge um fenômeno misterioso. A sincronicidade se intensifica. A vida, agora em pleno diálogo com a sua consciência, começa a te encontrar pela metade do caminho. O fluxo da sincronicidade, quando a vida te encontra pela metade. Quando você confia, a vida começa a falar em uma linguagem diferente. Pequenos acontecimentos ganham significado, pessoas certas surgem no momento exato, e os caminhos parecem se alinhar com uma precisão que nenhuma estratégia poderia planejar. O que antes era luta, vira sincronia. É como se o universo, percebendo sua entrega, passasse a caminhar ao seu lado, não à frente, não atrás, mas na mesma cadência. A sincronicidade é o reflexo da coerência interna manifestada no mundo externo. Quando você vive em desacordo com a própria verdade, a realidade parece confusa, caótica, desordenada. Mas quando o interior se alinha, o exterior responde com clareza. A mente racional chama isso de coincidência. A alma reconhece como diálogo. É a vida te encontrando pela metade do caminho, respondendo à tua vibração com a mesma frequência que você emite. Esses encontros significativos, uma conversa, uma oportunidade, uma pausa, não acontecem ao acaso. Eles são expressões simbólicas do seu estado de consciência. Jung via neles a prova de que o mundo não é apenas físico, mas psíquico, que o universo e a mente são espelhos, refletindo-se mutuamente em um eterno jogo de significados. E quanto mais desperta está a consciência, mais consciente se torna esse jogo. A sincronicidade não é um privilégio dos iluminados, é uma consequência natural da atenção. Quando você está presente, tudo ganha sentido. Um som, um gesto, uma palavra dita, por acaso se tornam mensagens. A vida não deixou de falar com você. Foi você quem deixou de ouvir. A mente barulhenta, ocupada em controlar, não percebe os sinais, mas o silêncio os revela. E há algo de profundamente humano nesse reconhecimento. Porque perceber o fio invisível que conecta tudo é sentir-se pela primeira vez verdadeiramente acompanhado. Você entende que nunca esteve só, apenas distraído. A vida sempre esteve tentando te alcançar, apenas esperava que você desacelerasse o suficiente para notar. Quando o fluxo da sincronicidade se instala, a ansiedade perde o sentido. Você já não corre atrás, apenas responde ao chamado do momento. O tempo deixa de ser inimigo. Você começa a agir não por impulso, mas por sintonia. E, curiosamente, tudo passa a dar certo. Não porque ficou fácil, mas porque deixou de ser forçado. A harmonia substitui o esforço. A confiança substitui o medo. É nesse estado que a frase "o que é para ser seu vai te encontrar" ganha seu verdadeiro significado. Não se trata de destino cego, mas de sintonia consciente. A vida não entrega nada a quem espera. Ela responde a quem vibra. E quando a sua vibração é autêntica, ela reconhece o caminho e o abre diante de você.
como se dissesse: agora sim, você está pronto para ser encontrado. E é nesse reconhecimento final, quando o esforço cede lugar à harmonia, que surge a liberdade. A liberdade de ser quem você já é. No fim, tudo o que buscamos é a liberdade de existir sem precisar justificar a própria existência. A liberdade de respirar sem medo de decepcionar, de falar sem moldar cada palavra para caber no silêncio dos outros, de ser sem se medir por padrões que nunca foram nossos. Essa liberdade não é uma conquista, é uma lembrança, porque no fundo, você sempre soube quem era antes de aprender a esconder. O que é para ser seu não precisa ser caçado, pois o que é verdadeiro reconhece o verdadeiro. A vida começa a se desenrolar como um espelho fiel da sua essência. Você percebe que não há mais necessidade de provar, de disputar, de convencer. Tudo o que era esforço se torna expressão. Tudo o que era medo se transforma em clareza. A liberdade de ser quem você é não depende do que o mundo te permite, mas do quanto você decide se permitir a si mesmo. A consciência amadurecida entende que a vida não é sobre vencer, mas sobre integrar. O sofrimento não desaparece, ele muda de natureza, deixa de ser resistência e se torna revelação. Cada dor, cada perda, cada desvio foi uma forma da existência lapidar o que havia de mais real em você. E agora, ao olhar para trás, tudo o que antes parecia caos se revela como caminho. Não há erros, apenas etapas da mesma busca, o retorno à inteireza. Ser quem você é em sua plenitude é o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar. É atravessar o ruído do mundo e permanecer em silêncio dentro de si. É confiar na própria vibração, mesmo quando o entorno insiste em ruídos. É reconhecer que o destino não é algo a ser alcançado, mas algo que se manifesta quando você deixa de fugir de si. Quando você para de se forçar a ser quem não é, a vida finalmente encontra o caminho de volta até você. Não porque ela muda, mas porque você muda o modo de olhar. O universo nunca parou de enviar sinais. Você é que havia esquecido de escutá-los. Agora, tudo se encaixa. O tempo, as pessoas, os encontros, os silêncios. Há uma sincronia serena entre o que você sente e o que o mundo responde. E nesse ponto de quietude, o propósito deixa de ser uma meta e se torna uma presença. Você entende que não precisa ser mais nada além do que já é. Porque o que é para ser seu não precisa de esforço, só de verdade. A jornada, afinal, sempre foi sobre lembrar-se de voltar para casa. E a casa é o lugar onde a alma pode, enfim, respirar sem máscaras. Se essa mensagem encontrou você neste momento, é porque, de alguma forma, você já estava pronto para ouvi-la. Permita-se seguir com